nosso tema, vencendo a tempestade. Já tem tempo que eu não falo aqui. Quarta-feira passada eu estava trabalhando, mas o pastor Ronald, quero justificar a ausência dele hoje, tá? Ele não vai poder estar conosco, mas na semana passada ele mandou ver aqui. Na outra semana a Dani também esteve aqui, né? Falou muito legal. Ela falou algumas coisas, né? E a gente tem conversado sobre isso. A gente está usando esse termo tempestade para colocar assim algo que nos incomoda. Tempestade é chato, né? Um negócio que a gente fica todo molhado e tal, molha o pé, é ruim. Então a gente tem usado esse termo para se referir a qualquer coisa que se levante contra nós, qualquer dificuldade, qualquer oposição que se levante contra nós na nossa vida. Pode ser um sintoma de enfermidade, pode ser uma porta de emprego fechada, pode ser uma dificuldade em família, pode ser uma dificuldade financeira, dificuldade na saúde, dificuldade com filhos, pode ser qualquer área que você identifique assim: caramba, isso aqui está me incomodando, isso aqui é uma tempestade. Quem está entendendo isso? Oposições que se levantam contra nós, para nos perturbar. O inferno é chato, ele é mais do que derrotado, mas ele fica perturbando. O negócio dele é perturbar. Então, a gente tem usado esse termo, e é importante também falar, e eu gostei porque a Dani, ela fez essa separação. Tempestade é algo que a gente não provocou, amém, queridos? Isso é importante, porque tem gente vivendo situações difíceis aí, mas aí é aquele esquema, né? Eu plantei, eu vou acabar colhendo. Se eu estou fazendo besteira em cima de besteira, uma hora a conta chega, meu irmão. E quando a conta chega, se você está nessa situação ou eu, o que a gente tem que fazer? A tempestade está comendo, eu sei que eu fiz besteira, fica quietinho, se arrepende e espera ela passar, porque passa também. Quando a gente se arrepende diante de Deus, a gente pede perdão, Ele anula até mesmo as consequências das besteiras que a gente faz. Afinal de contas, quem nunca faz besteira, que atire a primeira pedra. Todos nós fazemos. Em algum momento, cada um de nós, eu e você, colhemos consequências de coisas erradas, escolhas, decisões que nós tivemos. Então é normal. Mas a gente está falando nesse conteúdo. Tá bom, gente? O nosso texto base é esse aqui mesmo. Marcos 4, a partir do 35, vamos ler. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele é Jesus, aos seus discípulos: vamos, eu gosto que você participe para você não dormir. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. É uma palavra liberada, não importa, vamos atravessar, aleluia. E aí ele continua: deixando a multidão, eles o levaram, está falando de Jesus, no barco assim como estava, e outros barcos também o acompanhavam. Verso 37, no meio da travessia. Então, vamos para a cena do cinema. Jesus está com os discípulos em determinado lugar, tem um barco, vamos entrar nesse barco e vamos para o outro lado. Entra todo mundo no barco, Jesus entra com eles e eles começam a navegar. Determinada distância no meio da travessia, no meio do mar, se levanta um forte vento, uma tempestade, ondas se lançavam sobre o barco, de forma que o barco já estava se enchendo de água. Essa era a situação. Jesus estava na popa fazendo o quê? Ansioso, preocupado, arrancando os cabelos e chorando. Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Ainda vou tirar um dia só para falar disso aqui. Não vai ser hoje. Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, a gente vai morrer, você não está nem aí para isso? Essa era a situação. Caramba, está maluco? Olha a situação que a gente está, a água está entrando no barco, a gente está aqui tentando tirar, a gente vai morrer, o barco vai afundar. Vai ficar dormindo, cara? E é legal a atitude de Jesus no verso 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança.
Verso 40, então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E com base nessa passagem, a gente tirou algumas conclusões que eu quero relembrar rápido. Jesus tinha uma direção, um propósito a ser cumprido. Qual era o propósito? É isso. A gente precisa entender. Toda a atitude de Jesus de se levantar numa firmeza de uma consciência, de fé, de certeza, de que ele ia mandar aquele mar calar a boca, e ele ia calar, porque ele tinha que chegar do outro lado, porque ele tinha um propósito a cumprir. E a gente, quando continua lendo o texto, a gente vai ver que ele chega numa cidade chamada Gadara, e lá ele liberta um endemoniado, e aquele homem ganha a cidade inteira para Jesus. Então esse propósito não poderia ser parado. E eu tenho falado, se a tua vida aí é um propósito de Deus sobre a face da terra, pode se levantar tempestade, é através do propósito que você vai atravessar. É isso que a gente precisa pegar. Tudo que eu e você enfrentamos de dificuldade, a gente precisa sempre lembrar: cara, Deus tem um propósito na minha vida, essa situação eu não vou morrer nela. Isso te dá segurança. Isso te dá certeza de avanço. Eu não vou morrer nessa situação, porque Deus ainda tem propósito para cumprir. Se tem propósito, tu não morre. Quem está entendendo? Outra conclusão que a gente chegou: que o fato de nós enfrentarmos tempestades, entre aspas, situações difíceis, não significa obrigatoriamente que estamos fora da direção de Deus, ou que Ele tenha nos abandonado. Porque os discípulos, eles estavam enfrentando a tempestade, mas Jesus estava com eles, e eles estavam na direção do certa. Porque uma coisa que o inferno faz, quando você está em dificuldade, é dizer que Deus te abandonou, é dizer que você está passando isso porque você é burro, porque você fez escolha errada, porque você deu mole, porque você vai... Ei, esquece isso. O fato de você estar enfrentando uma situação difícil, não significa que você está fora da direção de Deus, ou que Ele tenha te abandonado. Isso está te aperfeiçoando. Pega isso nessa noite, hein? E a terceira conclusão que a gente chegou: as tempestades, as dificuldades não podem impedir que cheguemos onde Deus disse que chegaríamos. Porque é isso que acontece, a tempestade cala a boca e eles continuam avançando. Amém? Tem mais uma conclusão, porque depois a gente fez uma pergunta. Jesus não chegou para os discípulos e perguntou assim: por que vocês não conseguiram passar por essa tempestade? E aqui a gente precisa lembrar que a gente está falando de... tinha muitos homens ali dentro do barco que eram inclusive pescadores. Pedro era pescador, João era pescador, trabalhavam inclusive juntos. Tiago. Então deixa eu te explicar. Eles tinham uma certa habilidade, e com certeza não é a primeira tempestade que eles estavam enfrentando. Eram homens experientes no trabalho do mar, conheciam barco, conheciam tempestade, já tinham se livrado. Mas você não vê Jesus levantando e falando: cadê a experiência de vocês? Cadê a habilidade de vocês em lidar com tempestade? Cadê a habilidade de vocês de manobrar o barco? Cadê? Jesus não pergunta isso. Jesus só pergunta uma coisa: onde é que está a fé de vocês? Então presta atenção, eu e você, é o que eu coloquei aqui, ó, não dependemos das nossas habilidades ou condições humanas para vencer a tempestade. Precisamos apenas de um posicionamento de fé. Não entra nessa de tentar resolver o problema na força do teu braço, na força da tua habilidade. Por mais que você tenha experiência, se posicione em primeiro lugar no mundo espiritual. Jesus está só dizendo para eles: antes de vocês estarem tentando tirar água do barco, escute que isso é sério, antes de vocês estarem tentando resolver do jeito de vocês, antes de vocês estarem aí desesperados, antes de vocês estarem tentando botar água para fora, antes de vocês estarem aí que nem maluco, vocês eram para ter se posicionado em fé e ter repreendido da maneira que eu fiz, o problema acabaria. Esse problema que você está enfrentando, você já se posicionou no mundo espiritual?
Já repreendeu? E é exatamente isso que eu quero conversar com vocês hoje. O tema dessa noite é: fale à tempestade. Você tem que abrir tua boca e falar. Se nós observarmos, eu quero voltar lá. E hoje vai ser bom demais. Cara, isso aqui é demais. Porque se a gente voltar lá no verso 39, eu vou voltar agora. A gente vê os discípulos meio perdidos, desesperados, água entrando no barco, e eles achando que vão morrer. Porque deixa eu te falar algo, a tempestade fala contigo. Da onde você acha que você tirou essa conclusão, que essa situação aí é muito difícil, você não vai conseguir atravessar? Da onde? A tempestade está falando contigo. A tempestade tem boca, ela fala, ela te enche de medo, ela diz que não vai dar, ela diz que se o fulano de tal aconteceu, você é o próximo da fila, diz várias coisas. Essas vozes que vêm na tua mente é a tempestade. Vocês estão entendendo quando eu falo tempestade, que é a situação que você está enfrentando? Você está fazendo essa associação? Então pronto, ela fala contigo, e esse mês não vai dar, ih cara, vai dar ruim para você, está falando, ih tu vai morrer dessa doença. Tempestade fala. Agora, uma coisa eu quero te dizer, se a tempestade tem boca, ela também tem ouvido, porque a Bíblia diz que Jesus falou com ela. E aí, tu vai ficar só ouvindo ou tu vai falar também? Ele não perde tempo, ele se levanta, ele não vai trocar ideia com os discípulos. Escute, que eu estou te falando é sério, isso muda a tua vida hoje. Ele não vai bater um papo com os discípulos, ele não levanta, o que está acontecendo? Espera aí, vamos fazer uma oração. Ele não ora, ele não fala com Deus. A Bíblia diz que ele se levanta e vai direto. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele vai falar com o vento, ele vai falar com o mar. Ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala a tua boca, fica quietinho, acalme-se. E o vento ouviu e obedeceu. Eu estou te levando para dentro da cena, cara, porque é isso aqui que deixa os discípulos assustados. Vamos para dentro da cena comigo? Vamos. O barco está cheio d'água, eles estão tentando tirar água, eles acordam Jesus, achando que Jesus vai começar a ajudar eles a fazer alguma coisa. Jesus levanta e vai trocar uma ideia com o vento e com o mar. Imagina a cena deles, ficou maluco agora. Mar, acalma-te. Mar, aquieta. Eles estavam pensando que Jesus tinha ficado maluco, até que o vento se acalmou. Vão te chamar de maluco até ver o resultado da tua declaração. Pastor, falar com o vento é coisa de maluco. É mesmo? E quando o vento parar? Vai me chamar de maluco? Porque é isso que deixa eles assustados, e eles começam a olhar um para o outro. Quem é esse que o vento está obedecendo ele, meu amigo? Quem é? Que é isso? Ele falou com o vento, ele falou com o mar, e eles obedeceram. Para pensar. Por que eles estavam assustados? Porque é uma cena que eles não estão acostumados a ver. Quem é que fala com tempestade? Quem é que fala com vento? Mas o que está acontecendo é que Jesus está ensinando a eles um princípio maravilhoso. Jesus está só ensinando para eles, cara, uma verdade, e era exatamente esse posicionamento que Jesus está cobrando deles, porque na sequência Jesus volta para eles no verso 40 e diz: onde é que está a fé de vocês? Então Jesus está só falando: isso que eu acabei de fazer é o que eu esperava que vocês fizessem. É esse posicionamento que Jesus está cobrando. Que posicionamento? De falar com a tempestade, de abrir a boca e falar, e declarar a tua crença, e declarar a tua fé, e dar uma ordem.
Esse princípio é bíblico, gente. Não tem como. Quando estamos em dificuldade, precisamos abrir a boca e falar com a situação. Fala com esse resfriado. Fala com essa tosse. Fala com a febre. Fala com o câncer. Fala com a diabetes. Fala com eles. Fala com eles. Ei, eu estou falando com você. Vai embora da minha vida em nome de Jesus. Vão te chamar de maluco até o resultado chegar. Fala, abre a boca, fala. Fala com essa dificuldade. Não é para orar. Jesus não ora, Senhor, oramos a Ti agora, Pai. Estamos agora enfrentando essa tempestade. Senhor, em nome de Jesus, manda um anjo para acalmar. Não, Jesus não fala nada com Deus. Jesus fala com a tempestade. A gente está orando e falando com Deus de coisas que não era para a gente falar com Deus, era para a gente falar com a situação. Abre a boca e fala. Jesus está ensinando um princípio poderoso. Qual o princípio? Que ninguém vence tempestade de boca fechada. Não venceremos a tempestade de boca fechada. E esse é o maior problema. Olhe para mim, escute, não se distraia essa noite. Você vai sair daqui, cara. Vou te dizer. E isso aqui é um grande problema. Porque quando a gente enfrenta uma situação, quando uma situação se levanta, uma situação difícil, nós somos tão tomados de sentimentos, de medo, de angústia, que a nossa tendência é ficar calado. Quero falar com ninguém. Na minha boca. Não tem a força de abrir a boca e falar. Essa é a tendência. E é isso que o diabo quer. Quanto mais você é cheio de angústia, sabe quando você está enfrentando um problemão que você não quer? Você não tem como, você não tem vontade de falar. Não tem vontade de falar, você quer ficar mais caladinho, mais quietinho na tua, sim ou não? Ou é só comigo? É assim, mas está errado. Não vai vencer a tempestade de boca fechada. Porque se a gente falou que tudo que a gente precisa é um posicionamento de fé, acabamos de falar, eu quero te dizer que um posicionamento de fé passa por uma declaração de fé. Não tem como. Se eu creio, eu falo. A expressão da fé é a verbalização. Esse princípio é bíblico, está no Gênesis, capítulo 1, 500.000 vezes lá, e disse Deus e viu Deus, e disse Deus e viu Deus, e disse Deus e viu Deus, e disse Deus, haja luz, houve luz, e disse Deus, e viu Deus a luz, e disse Deus, haja lumiar, e viu Deus o lumiar. Ei, você precisa estar disposto a dizer tudo aquilo que você quer ver. Está no Gênesis já a abertura, Deus está ensinando a gente. 1, 2, 3 vezes, e disse Deus e viu Deus. E disse Deus e viu Deus que era bom. E disse Deus e viu Deus, o que você está querendo ver? Então abre a boca e diga. Diga para ver. Pare de declarar o que você está vendo. E comece a declarar o que você quer ver. E as situações mudam. Jesus abriu a boca dele no meio da tempestade. Quem tem coragem de abrir a boca no meio da tempestade? Imagina agora, vamos para o Gênesis de novo. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. A Bíblia diz que trevas cobriam a face do abismo. Então, estou chegando nesse ambiente de caos. Imagine um ambiente de caos. É nesse ambiente que a gente está em Gênesis 1. E Deus abre a boca dele no meio do caos. Haja luz. Quem tem coragem de abrir a boca no meio do caos? No meio de você olhar e não ver, sabe, não parecia que ia ter luz, não parecia que ia dar jeito. Cara, eu estou falando contigo, de repente você está vivendo uma situação que você está olhando, parece que é um caos que não tem jeito. Abre a tua boca e começa a declarar. Lembra do vale de ossos secos? Profetiza. Podem viver esses ossos? Senhor, tu sabes. Então abre a boca e fala. Ossos sequíssimos, vivam. O osso se formou um grande exército. Quem é que tem coragem de abrir a boca? Esse é o espírito da fé, queridos. Lá em 2 Coríntios 4,13 fala sobre isso. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei
e por isso falei. Também nós cremos e por isso falamos. Percebe? Não é falar a esmo, é falar porque crê. Então preste atenção, a declaração que sai da tua boca não começa na tua boca, começa no coração. Crie, por isso é que falei. Agora, percebe, ela começa no coração, mas ela não fica só no coração, ela vem para a boca. Ela vem para a boca. Se eu creio, queridos, eu falo. Preste atenção no que eu estou te ensinando essa noite. Não existe verdadeira crença sem a sua declaração correspondente. Eu creio, você está de boca fechada, eu quero ver a tua crença verbalizada. Pelo teor das suas palavras, eu vou saber se você crê ou não. Eu vou identificar a tua crença pela tua declaração. Porque não adianta a gente orar por uma situação que eu estou enfrentando. Eu oro, eu peço a Deus, eu declaro. E quando eu saio da oração, eu começo a falar daquela situação da mesma maneira como eu estava falando antes. Porque essa situação está difícil, meu amigo. Você está anulando toda a oração que você acabou de fazer. Porque as suas palavras também são orações. Então só de você abrir a boca e falar: pastor, eu creio que eu sou curado. Então você já orou. Pastor, eu creio que eu vou vencer essa situação. Você já fez a sua oração. É uma oração. Cada declaração é uma oração. Deus não faz separação entre o momento que você está orando e o momento que você está falando. Você está falando para Ele, você está orando. Então qual a oração que eu faço quando eu estou de joelho? Ou qual a oração que eu faço no dia a dia quando eu estou com um amigo? Falando daquela mesma situação. É contrário. Então você não vai viver o que você ora, você vai viver o que você declara. E muitas vezes a nossa declaração está desalinhada com a oração que a gente faz. A gente tem essa religiosidade, vamos orar por essa situação. Aí faz aquela oração bonita, apresenta para Deus 500 soluções, mas sai dali e abre a boca errado. Quem está entendendo? Aí não vê as coisas mudarem, gente. Não existe verdadeira crença sem a sua declaração. Vamos para um estudo de caso comigo? Olha essa mulher, lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela padecia já há 12 anos do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela já tinha gastado muito dinheiro com o médico, não tinha mais o que fazer, tá? Mas aí a Bíblia tem um negócio legal, porque ela ouviu a fama de Jesus. Então ela ouviu falar algo a respeito de alguém que curava, que estava fazendo milagres. E aí o que ela fez? Ela chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele. Agora ela veio com aquela crença presa no coração. Olha o que diz ali: porque ela mesma, ela dizia, ela verbalizava, ela declarava: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Então preste atenção, ela cria e ela declarava, ela não ficou calada. Primeiro ela ouviu, escute, primeiro ela ouviu a fama dele. Quando ela ouviu, foi gerado o quê? Porque a fé, e a fé ficou presa no coração. Então à medida que ela começou a crer, ela começou a declarar. Não sei se você está pegando isso essa noite. À medida que ela ouviu, é mesmo? Ele cura, então se eu tocar na roupa dele eu ficarei curado. E começou, se eu tocar na roupa dele eu ficarei curado. Porque essa palavra dizia ali, no original não é algo que aconteceu naquele dia, ou falou uma vez. Essa palavra dizia, dá a ideia de que ela vinha continuamente dizendo. Desde o dia que ela ouviu falar de Jesus, ela começou: eu vou encontrar com ele, e eu vou tocar e eu vou ser curado. Quanto tempo, pastor? Não sei, mas ela declarava continuamente, de repente dias, declarando: eu vou tocar. Ei, escute o que eu estou querendo te dizer, você não vai vencer essa situação com uma declaração isolada. Eu falo hoje, não falo mais, é todo dia, fala com essa situação. E tem situações na minha vida que eu falo todo dia com ela. Todo dia eu vou mandando embora.
vai embora, tu vai embora, tu vai embora, tu vai embora, tu vai, eu falo todo dia, tem que falar todo dia. Então ela vinha continuamente dizendo, ela vinha continuamente declarando. Eu e você devemos ser insistentes na declaração da crença até que o resultado, quanto tempo vai levar, pastor? Não me pergunte, mas continue falando, declarando a sua crença. Não feche a boca, não fique. Lembra de Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cara. Não. E a Bíblia diz: quanto mais mandava ele calar a boca, mais alto ele falava. Jesus, filho de Davi, tem... O inferno vai mandar você calar a boca. Fala mais alto. Fala mais alto. Fala mais alto. Cada vez mais alto. E foi exatamente o que aconteceu com essa mulher, porque no verso 29, depois de tanto ela dizer, de tanto ela declarar e dela tocar, ela ficou curada, a hemorragia cessou. O resultado chegou. Podem ter chamado de maluca, doidinha, não sei o que, mas é o que eu te digo, quando o resultado chegar, quem estava te chamando de maluco, vai querer saber como é que você fez. Escute, hein? Quando o teu resultado chegar, quem estava te chamando de maluco vai falar, mas vem cá, como é que foi que você fez mesmo? Porque tem um negócio aí que eu estou também, Quem está entendendo? Isso é bíblico, abrir a boca e falar. Jesus, ele deu esse ensino também em Marcos 11, 23. Olha o que é que ele falou. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, tudo o que verbalizar será. Agora preste atenção que eu botei ali marcado. Olha quantas vezes nesse verso tem o conteúdo de abrir a boca e quantas vezes tem o conteúdo de crer. Quantas vezes aparece a palavra ali dizer ou diga e suas variações? 4 vezes. E conteúdo de crença? Será que é tão importante só crer no coração do que falar? A declaração é fundamental. 4 vezes aparece conteúdo de crer e de falar, e 1 vez só de crer. E a palavra disser ali no original também tem o mesmo sentido daquela palavra da mulher. Aquele ali disser não é dizer um dia ao monte, é dizer continuamente. Só estou te ensinando que essa situação que está te incomodando, ela está do teu lado, te incomodando todo dia, e você está de boca fechada. Fala com essa situação todo dia. Até quando, pastor? Até ela se render ao nome de Jesus. Abre a boca e fala. Não fique de boca fechada. Não fique de boca fechada. Nossas palavras são muito importantes no combate espiritual, queridos. Nossas palavras são muito importantes no combate espiritual. Agora preste atenção num detalhe. Jesus mandou falar ao monte. Ele não mandou falar do monte. Então preste atenção. Devemos falar ao monte. A tempestade, e não sobre a tempestade. E é aqui onde muitos de nós erramos. A gente está enfrentando um problema, a gente fala com todo mundo do problema, mas com o problema a gente não fala. Só quero te dizer, quanto mais você fala sobre a tempestade, mais você fortalece a tempestade. Agora, se você fala a tempestade, você enfraquece a tempestade. Cada vez que você conta um problema para um, para outro, aquele mesmo problema, encontra outra pessoa, conta tudo que está enfrentando. Encontra outra pessoa, conta tudo que está enfrentando. Tem prazer. Tem gente que tem prazer em abrir a boca para contar seus problemas, porque quer que as pessoas sintam pena dela. Isso é espírito, cara, que eu vou te dizer, esse espírito é do inferno. Porque você não é digno de pena, cara. Você é filho de Deus. Para com esse negócio de chorar miséria, de choramingar para um, para outro, e de abrir a boca só para contar derrota e tristeza. Ninguém pode te ajudar, as pessoas não estão fazendo nada por você, e você está abrindo tua boca
para falar da tua vida. Todo mundo sabe da tua vida e Deus mesmo você não fala. Está errado, igreja. Está errado isso. Porque a pessoa vai sentir peninha de mim, vai me dar uma migalha. De repente vai me ajudar com alguma coisa, vai me dar uma migalha. Você está dependendo de migalha, cara? Eu dependo do Deus Todo-Poderoso. Dependo de migalha não, cara. Enfrento meus problemas, você nem sabe, cara. As pessoas nem sabem. Outro dia eu precisei, vocês sabem que eu enfrento problema, todos nós temos problema. Precisei sair urgentemente do trabalho, aí não teve jeito, tive que falar com o meu chefe. Também não vou mentir, abrir minha boca para mentir. Falei com ele, ô capitão, estou precisando dar uma saída aí, que eu estou enfrentando um problema na condição, que a minha filha tem uma condição tal. Pô, Siqueira, nem sabia, claro que eu não sabia, eu não vou abrir minha boca para estar falando. Ninguém vai saber. É porque tem vergonha, não é que eu não tenho vergonha, eu não vou fortalecer o problema. Não vou abrir minha boca para dar glória ao diabo, cara. Vou dar glória a Deus. Fica falando, não dá certo isso, gente. Depois a gente não sabe por que não atravessa o problema. Que você mesmo está se fortalecendo o problema, querendo que as pessoas sintam pena de você. Fale com alguém que possa te ajudar, te dar uma orientação, sabe, te chamar. Converse com o seu pastor. Mas com o pastor ninguém quer conversar, porque sabe que vai ouvir uma orientação, que vai ter que fazer alguma coisa no mundo do espírito e não quer se posicionar. Aí comigo ninguém vem falar. Mas fala com um e com o outro, porque quer ouvir assim: ai meu Deus do céu, eu te entendo, tadinho de você, vamos chorar junto. Cara, vai chorar junto contigo, vai pro buraco os dois. Vai chorar junto contigo, vai pro buraco os dois. Depressão, quem chora mais, mas eu também, você não sabe. Ai meu Deus do céu. Cara, não tem problema nenhum chorar, mas deixa eu te dizer, não vai resolver teu problema. Tá bom? Só isso que eu quero te dizer. Às vezes você está falando tanto do teu problema e tem pessoa do teu lado passando situação muito pior que você e está caladinha. Só ali na declaração: eu vou vencer. Isso vai cair em nome de Jesus. Essa situação vai embora em nome de Jesus. Aí está dando a declaração certa. Você nem sabe, está pedindo ajuda a uma pessoa que está pior do que você nem sabe, porque ela não abre a boca dela para falar. Deus, ele fala claramente, fale ao monte, não fale comigo sobre o monte. O que a gente quer fazer é falar com Deus sobre o nosso monte. Senhor, não fale com Deus sobre o teu monte, fale com o seu monte sobre o seu Deus. Fale com o monte, a tempestade: ei, peraí, aqui na minha casa não. Você não viu o sangue de Jesus ali na porta? Em nome de Jesus, vai embora daqui. Fala com esse problema, gente. Pastor, é coisa de maluco. Vou andar conversando com resfriado na rua. Nunca vi ninguém conversando com resfriado. É por isso que tem um montão de gente resfriado, porque não quer conversar com resfriado. Conversa com resfriado que ele vai embora. Às vezes eu também fico, mas eu converso com ele. Eu converso mesmo, cara, eu mando embora. Eu não vejo Jesus, cara, com a situação, ele sempre dava uma ordem, um comando. Quem está entendendo? Comando no mundo do espírito. Se o inimigo consegue me deixar de boca fechada, ou falando a coisa errada, ele já venceu a guerra. Se no momento, numa situação que eu estou enfrentando, eu estou muito calado, ou estou falando besteira, falando o conteúdo errado, eu já estou perdendo. Quem está entendendo isso essa noite? Vai mudar a tua declaração hoje, em nome de Jesus. Não, pastor, mas eu acredito aqui no meu coração, não falo muito não, que eu sou tímido. Cara, não tem por que Jesus falou, vocês são muito tímidos. Abre a boca, não tem negócio de timidez não, meu irmão. Abre a boca e fala com esse problema. Começa a falar mesmo. Você não vai, minha filha não, meu filho não, meu casamento não, meu emprego não, sei lá o que, meu corpo é templo do Espírito Santo. Vai embora em nome de Jesus. E começa a falar. E começa a falar. Começa a falar que você vai ver o resultado. Não é confissão positiva, é isso que eu vou te mostrar. Uma crença declarada. Não estou ensinando positivismo. Vai dar certo, 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 cruza o dedo do pé, vai dar certo, vai dar certo. Não é positivismo. Vou pular 3 ondinhas, vou pular de lado, vou abaixar, vou falar. Não é positivismo nem confissão positiva. É crença do coração declarada com a boca. É o que eu acredito que vai sair. Se vem de dentro do coração, o inferno já percebe, já balança.
E ela ficou agora, se levantou. Me levantei, meu irmão, acordei. Tu não vai mais aqui na minha casa não. Ih, vou ter que ir embora. Vai ter que ir embora. Mas Jesus falou com o diabo, por que eu não posso falar? Jesus não falou com ele não? Falou ou não falou? Ei, não deixa o inferno dar a última palavra não. A última palavra é de Deus. E está na tua boca. Eu vou conversar sim. Vai ficar me perturbando, ó, pode parar em nome de Jesus, hein? Pode parar. Quando você bota o nome de Jesus, olha aí, porque o que se diz? A palavra está perto de você, está lá dentro do teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos, amém? Amém? Amém nada, que eu pulei a parte mais importante. A palavra está no coração? Está na boca e no coração. A palavra está na sua boca e está no seu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será? Então, declaração mais crença gera resultado. Confessa com a boca, declaração, crê no coração, crença, igual ser salvo. E foi assim que você um dia foi salvo. E você acredita que é salvo. E Jesus não apareceu para você para te dizer que é salvo. Você não viu manifestação de anjo. Você não viu o céu se abrir. Você não viu a pomba branca aparecer. Você não viu nada. Mas você crê porque você crê que é salvo. Porque um dia você levantou a tua mão e você confessou a Jesus. Sim ou não? Então da mesma maneira, você vai abrir tua boca e confessar sobre a situação. E você vai crer que elas estão derrotadas. É o mesmo processo, e ele ainda vai completar no verso 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Por isso que eu estou falando, não é positivismo, é crença do coração declarada com a boca. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Tem que estar alinhado, boca e coração alinhado, não é da boca para fora, não funciona. É daqui de dentro para fora. Quem está entendendo isso? É o que eu coloquei aqui, ó. Não é confissão positiva, é crença declarada. Porque na verdade o que sai da nossa boca vem da onde? E ele ainda diz assim, ó, vocês são uma raça de víboras. Ele está falando isso aqui, palavras de Jesus, tá? Olha como é que Jesus era gentil. Não, porque tem um pessoal aí do Só Amor que acha que quando a gente fala meio assim, que Jesus não fazia isso. Olha como é que ele era gentil lá. Raça de víboras. Como é que pode vocês falarem coisas boas, se vocês são maus? Ele está só dizendo o seguinte, o conteúdo da tua palavra mostra o que está dentro do teu coração. É o que ele completa, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então não adianta eu fazer confissão positiva da boca para fora se meu coração não está crendo certo. É aí onde muita gente perde. Não tem como falar diferente do que está dentro. É por isso que a gente até consegue falar diferente, Val, na hora que a gente ora. Vamos fazer uma oração, a gente declara a vida sobre aquela situação, ppp, papapá, aí quando a oração acaba, a gente começa a conversar, a gente declara um montão de coisa contrária, porque agora lá na conversa que está saindo o que está dentro mesmo. A oração foi só da boca para fora, porque se fosse de dentro, ia concordar aqui, ia concordar lá, e aquela situação, não, já oramos, estamos na vitória, Jesus já deu, não precisa, cara. Pastor, eu tenho que negar a realidade? Não tem que negar a realidade, você tem que crer além da realidade. Deus é poderoso para interferir na realidade. Quem está entendendo isso? Então não tem como eu mudar o conteúdo da minha palavra, se eu primeiro não mudar o conteúdo do meu. Não adianta pegar a Bíblia e começar a falar, você tem que agora, presta atenção, medita. Está enfrentando, vou te ensinar em 1 minuto. Está enfrentando um problema? Tô. Qual é a área? Financeira, saúde, família. Acha na Bíblia uma palavra que te dê amparo. Tem promessa para todas as áreas da nossa vida na Bíblia.
todas. Promessa para família, promessa para finanças, promessa para saúde, promessa em todas as áreas. Nós somos abençoados em tudo. Beleza, então agora eu pego essa promessa e começo a abrir minha boca e declarar não. Eu preciso primeiro meditar. Cara, isso aqui é para mim. É isso. Jesus fez uma obra. Isso vai entrando. Aí você fala e repete para você mesmo. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, mas Provérbios também diz que o coração se farta das palavras da boca. Então é esse ciclo aqui, ó. Eu falo, eu mesmo ouço, a fé vem pelo ouvir, gera fé no meu coração e eu mesmo falo. Então esse é o ciclo virtuoso que vai fazer com que você dê a declaração certa. Você começa a declarar a palavra, você mesmo é o primeiro a ouvir a tua voz, ela entra, vai gerando fé, gera fé, eu falo, à medida que eu falo a minha fé aumenta, é fortalecida, à medida que eu declaro, aí a minha declaração sai mais firme, e eu ouço de novo eu mesmo, isso é meditar na palavra. Meditar, né? Isso não é meditação bíblica. Meditação bíblica é falar a palavra para você mesmo, até ninguém vai te dizer o contrário. Não, a palavra é mais real do que a situação que você enfrenta. Então aí você declara, você ouve, você crê, você declara, você olha o processo. Você fala, você ouve, você crê, você fala, você ouve, você crê, aí daqui a pouco você está uma rocha. Aí você tem autoridade para ir lá na situação e falar em nome, porque a crença já está tão firme aqui dentro, que quando você falar, o inferno vai saber, e não tem dúvida nela não, hein? Só tem fé, certeza. Então antes de abrir a boca e sair declarando, confirma a tua certeza dentro. É o que eu falei aqui, ó. Para mudar o conteúdo das declarações, é necessário mudar o conteúdo da crença, fortalecer a crença interior. Porque sempre só vai sair da tua boca o que tiver muito forte dentro de você. Quem está entendendo isso essa noite? Fique de pé, vamos orar.